Condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos em relação ao seu alinhamento, eles se enquadram em 2 situações. Ou eles estão em alinhamento, ou eles não estão em alinhamento. No caso de 2 pontos, sempre 2 pontos estão em alinhamento. 2 pontos sempre pertencem a uma mesma reta. Ou ainda, eu consigo sobrepor uma reta que passe por 2 pontos. Em quaisquer 2 pontos, eu sempre consigo sobrepor uma reta. Ou seja, 2 pontos sempre estão alinhados. 2 pontos sempre pertencem a uma mesma reta. Já em 3 pontos, isso nem sempre acontece. Pode acontecer dos pontos pertencerem a uma mesma reta, e aí então eles estão em alinhamento, ou ainda eles são colineares, e ainda pode acontecer de 3 pontos não pertencerem à mesma reta, não estarem alinhados, ou ainda de não serem colineares. Para que 3 pontos estejam em alinhamento, ou para que 3 pontos estejam alinhados, ou ainda para que eles sejam colineares, é necessário que seja satisfeita uma condição, e essa condição pode ser expressa através de um dispositivo prático, que eu vou elaborar agora aqui num modelo algébrico. Então, o dispositivo prático, ele é organizado a partir das coordenadas, dispositivo prático igual, esse dispositivo, então, ele é organizado a partir das coordenadas dos pontos sobre os quais eu quero definir se estão alinhados ou não. Então, eu coloco as coordenadas desses 3 pontos listados um abaixo do outro na ordem que eu assim o desejar. Eu tenho aqui os pontos A, B e C com as suas respectivas coordenadas. Eu posso iniciar pelo ponto A, pelo ponto B ou pelo ponto C. Eu vou iniciar pelo ponto A, colocando então x do A e y do A. Coloquei aqui as coordenadas do ponto A. No ponto B, eu tenho o x do B e o y do B. E sobre o ponto C, eu tenho o x do C e o y do ponto C. O primeiro ponto que eu escolhi para iniciar o dispositivo prático, as coordenadas do primeiro ponto, são repetidas aqui abaixo. Então, como eu iniciei pelo ponto A, eu repito aqui x do A, y do A. E esse dispositivo prático aqui, esse cálculo, para que os pontos estejam em alinhamento, é necessário que ele resulte 0. Então, eu vou resolver esse dispositivo prático, eu vou aqui efetuar um procedimento, e esse procedimento deve resultar 0. Caso resulte 0, os pontos estão alinhados. Caso não resulte 0, os pontos não estão alinhados. E quando eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Inclusive, o resultado do dispositivo prático, ele é utilizado para o cálculo desta área de triângulo. Mas esse eu comento no final desta resolução desta lâmina. Eu vou aplicar esse dispositivo prático neste exemplo. Então, está dizendo, verifique se os pontos A, com coordenadas 6 e 8, B, de coordenadas 13 e menos 1, e o ponto C, que tem coordenadas menos 2 e menos 16, verificar se eles estão alinhados, ou se eles estão em alinhamento, ou se eles pertencem à mesma reta, ou ainda se eles são colineares. Então, nota que tudo isso são sinônimos, né? Pontos alinhados, ou em alinhamento, pontos colineares, ou ainda pontos que pertencem à mesma reta. Então, essas três afirmações representam a mesma ideia. Pontos alinhados é o mesmo que pontos colineares, mesmo que pontos que pertencem à mesma reta.
Então, eu quero verificar se esses 3 pontos eles estão em alinhamento ou estão alinhados. Vou aplicar o dispositivo prático, escrevo um ponto um abaixo do outro, escolho um para começar, posso começar pelo A, pelo B ou pelo C, eu vou começar pelo A. 6 e 8, 3 e menos 1, menos 2 e menos 16. Lembra que o ponto pelo qual eu iniciei, ele repete, 6 e 8, e isso deve resultar 0, para que os pontos estejam alinhados. Então, isso aqui é o DP, é o dispositivo prático. Resolução do dispositivo prático. Multiplico aqui cruzado, 6 vezes menos 1, menos 6. Vou até apagar isso aqui para não ficar muito rabiscado. 6 vezes menos 1, menos 6. Agora aqui, 3 vezes menos 16, menos 48. Menos 2 vezes 8, menos 16. Aqui resultou tudo negativo. Somo e conservo. Isso vai dar aqui 16 menos 22 menos 70. 48, 54, 70. Menos 70. Para cá, 8 vezes 3, 24. Menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E aqui, menos 16 vezes 6, isso vai dar 60 com 36, 96, menos 96. E aí eu tenho aqui 26, menos 96, menos 60. Isso aqui vai dar 26, 96, dá aqui menos, na realidade, menos 70, né? 26, menos 96, menos 70. Então, dispositivo prático, eu copio o lado direito, dispositivo prático igual. Copio o lado direito, então esse aqui eu copio, e o lado esquerdo eu troco o sinal. Então, eu tenho aqui menos 70, troco o sinal aqui de menos 70 para mais 70, e o dispositivo prático resultou 0. Como o dispositivo prático resultou 0, quer dizer, eu coloquei um ponto abaixo do outro, repeti o primeiro, multipliquei cruzado para um lado, multipliquei cruzado para o outro, e depois fiz a diferença e deu 0, então significa que os 3 pontos estão alinhados. Então, A, B e C estão em alinhamento ou estão alinhados. Vou colocar assim, ó. Estão alinhados ou são alinhados. É a mesma coisa que falar que A, B e C são colineares. Ou ainda posso dizer que A, B e C pertencem à mesma reta. Então, tá aí. Bom, vamos supor que eu tivesse feito o dispositivo prático e não tivesse dado 0. Se não tivesse dado 0, os pontos não estariam alinhados. Não estariam alinhados. Então, se o DP, dispositivo prático, dá diferente de 0, significa que os pontos não estão alinhados. E aí, ABC são vértices de um triângulo. Ou seja, eles formam um triângulo. E a área desse triângulo, justamente, ela é definida pelo módulo desse dispositivo prático, que não é 0, e aí divide por 2. Um exemplo de atribuição aqui. Vamos supor que eu resolvo o dispositivo prático, ele não dê 0, e o dispositivo prático, por atribuição, resulte, por exemplo, menos
14. Muito bem. Então, esses pontos cujo dispositivo prático resulta menos 14, eles não estão alinhados, não são colineares. E a área do triângulo formado por esses 3 pontos, ou seja, cujos vértices são esses 3 pontos, a área desse triângulo é o módulo desse menos 14 dividido por 2. E aí, a área do triângulo formado, então, módulo de menos 14 é 14, divide por 2, 7, área do triângulo igual a 7 unidades de área. Isso faz sentido porque quando o dispositivo prático resulta zero, a área do triângulo seria o quê? Módulo do dispositivo prático, módulo do zero divide por 2. E aí, módulo de zero é zero, zero dividido por 2 dá zero, ou seja, é um triângulo que não tem área. Pô, se é um triângulo que não tem área, porque é um triângulo que não existe, justamente porque os pontos estão em alinhamento e não são formadores de triângulo. Resolução de um exercício a partir do alinhamento de 3 pontos. Determine o valor de m, sabendo que os pontos A de coordenadas 2 e 5, B com coordenadas menos 1 e m, e o ponto C de coordenadas 8 e menos 7 são colineares. Então, eu vou determinar o valor do m sabendo que esses pontos são colineares. Então, já sei que esses pontos pertencem à mesma reta, logo, já posso, então, concluir que o dispositivo prático vai resultar zero, já que os pontos estão alinhados. Então, vou fazer essa armação aí desse dispositivo prático. Vou escolher um ponto para iniciar, vou começar pelo A, 2 e 5. Ponto B, menos 1 e m, eu poderia trocar e colocar o C antes do B, tanto faz. E depois o terceiro ponto, C, 8 e menos 7. Então, isso aqui são os 3 pontos, um abaixo do outro. Isso que eu estou fazendo é o dispositivo prático. Para completar esse dispositivo prático, eu repito o primeiro ponto, 2 e 5. Faço agora os produtos em diagonal. 2 vezes m, 2m. Menos 1 vezes menos 7, mais 7. 8 vezes 5, 40. Então, deste lado, eu consegui 2m mais 7 com 40, 47. No outro lado, 5 vezes menos 1, menos 5. m vezes 8, 8m. 7 vezes menos 7 vezes 2, menos 14. E aí, deste lado, eu consegui 8m, menos 5 com menos 14, soma e conserva, menos 19. Lembra que nesse dispositivo prático, o lado direito ele é copiado, o lado esquerdo tem os sinais trocados. Então, vamos fazer isso. Dispositivo prático é igual, copia lado direito, 2m mais 47. Lado esquerdo troca, menos 8m mais 19, troca os dois sinais. Lembra que, estando os 3 pontos em alinhamento, ele garante isso no exercício, o dispositivo prático é zero, então isso aqui é zero, portanto, posso estabelecer igualdade a zero aqui. 2m com menos 8m menos 6m, mais 47 com mais 19, isso vai dar 57, 66. Então, aqui mais 66 igual a zero. Menos 6m é igual a menos 66. Vou continuar aqui em cima. m é igual a menos 66 divide por menos 6. E aí o valor do m é igual a 11. A alternativa D. Aqui eu também tenho um exercício de aplicação
da ideia, do conceito de alinhamento de 3 pontos. Os pontos 1 e 3, 2 e 7 e 4 e K do plano cartesiano estão alinhados C e somente C. Então, eu preciso o valor do K, sabendo que esses pontos estão alinhados. Se os pontos estão alinhados, lembra que o dispositivo prático ele é igual a zero. Vou armar aqui o dispositivo prático para esses 3 pontos, na ordem que eu desejar. Eu inicio por qualquer um. Eu vou iniciar na mesma ordem que eu tenho no exercício. 1 e 3, 2 e 7, 4 e K. O primeiro ponto eu repito, 1 e 3. Então, isso aqui é a armação do dispositivo prático. E esse dispositivo prático ele tem que resultar zero, já que está me dizendo que os pontos estão alinhados. Faço os produtos em diagonal. 1 vezes 7, 7. 2 vezes K, 2K. 4 vezes o 3, 12. Deste lado, obtive 2K mais 19. 7 com 12, 19. Lado esquerdo, 3 vezes 2, 6. 7 vezes 4, 28. E aqui, K vezes 1 é K. Então, isso ficou para mim K mais 34. Lembra que o lado direito ele é copiado e o lado esquerdo tem os seus sinais trocados. 2K mais 19. Trocando o sinal da esquerda, menos K, menos 34. Isso resulta o dispositivo prático, que é zero, porque os pontos estão alinhados. 2K menos K, eu já obtenho K. 19 menos 34, isso vai resultar 15, né? 19 mais 34, 19 mais 15, 34. Então, aqui, sinal do maior, menos 15. Isso é igual a zero. Isolando o valor do K, K é igual a 15. Alternativa E. Ok? Então, era isso. Espero que esse vídeo sobre alinhamento de 3 pontos te auxilie nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.